Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Um vídeo hoje que eu vou trazer falando sobre como calcular o metro quadrado aí da minha obra. Que legal, né? E eu vou aproveitar no vídeo de hoje explicar para vocês de forma simples, bem simplificada, como calcular a quantidade de tijolos aí da sua parede. É simples, você tem aí o cálculo de área de piso, né, que é muito importante, e o cálculo de área de paredes. São as duas áreas que são importantes para a nossa obra. A primeira delas, a área de piso, você logicamente vai se lembrar lá do início, quando você começou a estudar esta fase aí na matemática. O que você precisa entender? Quando você vai calcular a área de piso, você calcula o comprimento vezes a largura. Você entra numa sala, você entra num quarto, num banheiro, você vai medir a largura deste ambiente e o comprimento deste ambiente. Por exemplo, você chegou em uma sala, você vai medir aí a largura desta sala e vai medir o comprimento. Deu 4 metros de largura e 5 metros de profundidade. Mede uma parede, a parede de entrada deu 4 metros, mede a parede lateral, deu 5 metros, fazendo um L. Apenas essas duas medidas são importantes e necessárias aí para você. 4 e 5. Você pega o 4 e multiplica pelo 5. Ou seja, você multiplica a largura pela altura. 4 vezes 5 é igual a 20. No caso de uma sala de 4 por 5, você tem 20 metros quadrados. Ou seja, você vai ter 20 metros quadrados de piso para comprar e 20 metros quadrados de forro para contratar aí neste ambiente. Legal, não é? É assim que funciona. Se você tem um ambiente 2 por 2, 2 de largura, 2 de profundidade, são 4 metros. Sempre são apenas duas medidas, a medida da entrada ali da largura e a medida do comprimento, que é a parede lateral. Você multiplicando, você vai ter aí as áreas. E a parede você segue no mesmo raciocínio. Você tem aí uma parede, você vai medir a altura dessa parede do piso até a última ponta dela, até o teto. Você vai ter aí, por exemplo, 2,5 metros. Eu fiz aqui 2,5 metros para simplificar, mas a maioria aí vai ter 2,80 metros, 2,70 metros. Mas 2,5 metros com 30 de viga já dá esses 2,80 metros. Por quê? Você precisa descontar a viga quando você vai calcular aí a quantidade de blocos. Quando você vai calcular a área de revestimento, você vai calcular tudo, incluindo viga, seria 2,80 metros. Mas eu vou manter aqui nos 2,5 metros, para a gente ter os 2,5 metros de altura, descontando a viga. Ainda não temos a viga sobre esta parede, para a gente ter aí uma fórmula básica de cálculo. Imagina essa parede com 2,5 metros de altura e 3 metros de comprimento, ou seja, de uma coluna até a outra coluna. Você começa a ter aí a ideia de que você precisa multiplicar os 2,5 metros da altura vezes os 3 metros de comprimento. Então você tem 7,5 metros quadrados, 7,5 metros quadrados de área de parede para você colocar aí os tijolos, para você calcular os tijolos. Nós temos nos tijolos 3 medidas. Por exemplo, o tijolo mais comum que a gente tem, o tijolo cerâmico de 6 furos, é o 11,5 por 14 por 29. Você vai sempre encontrar assim na internet. Se você digitar bloco cerâmico 11,5 x 14x 29, ou seja, 11,5 centímetros por 14 centímetros por 29 centímetros. Esta é uma das medidas mais básicas. A outra medida básica bem comum que a gente tem é o 14x 19x 29, ou seja, 14 centímetros por 19 centímetros por 29 centímetros. São um pouco maiores esses blocos cerâmicos. E nós temos também o bloco 14 por 19 por 39. Estou mantendo aqui sempre nessas medidas para você entender o seguinte: um bloco ele tem 3 medidas. Essa primeira medida, por exemplo, no 11,5 por 14 por 29, essa primeira medida é a largura, a espessura da parede. Para a gente calcular uma área, esta primeira medida ela não é importante. E aí a gente passa para o segundo bloco, que é o 14 por 19 por 29. Esse 14 desta medida é a espessura da parede, a largura do bloco. E nós temos o outro bloco, que é o 14 por 19 por 39. A mesma ideia, essa largura, essa primeira
Esse primeiro 14 aí é a medida da largura do bloco. Por exemplo, no primeiro bloco, 11,5 por 14 por 29, o 11,5 é a espessura do bloco, a largura do bloco, a espessura que vai ficar a parede, o 14 é a altura do bloco e o 29 é o comprimento do bloco. O que a gente precisa então dessas duas medidas, 14 por 29? No outro bloco, 14 por 19 por 29, nós precisamos do 19 por 29. E no outro bloco maior, nós precisamos do 19 por 39 centímetros. E nós transformamos essas medidas em metros. Como que a gente transforma em metros? Simplificando, você tem 14, você fala 0,14. Você tem 29, você fala 0,29. Assim você vai digitar aí na sua calculadora. Então o que você vai fazer? Você tem o bloco 11,5 por 14 por 29. Vamos calcular na prática? Vem comigo. Olha, 14 por 29 é a medida que a gente precisa. Então você pega 0,14 vezes 0,29. Você vai obter o resultado 0,0406. Esta é a medida diária daquele bloco em metros. Só que você precisa antes saber quantos blocos vai em 1 metro. E você conseguiu ter a medida 0,0406, você vai pegar 1 e dividir por 0,0406. Você vai ter aí um resultado, você vai ter uma quantidade, 24,63 blocos por metro quadrado. Sim, é isso que você vai ter. Então, naquele exemplo de parede que a gente tem de 2,5 metros de altura por 3 de comprimento, que deu 7,5 metros quadrados, você pega este resultado de 24,63 vezes os 7,5 metros e você vai ter 184,725 blocos, tijolos. Neste caso a gente arredonda aí para 185 tijolos. E nós vamos agora para o tijolo 14 por 19 por 29. Você vai usar o 19 e o 29, que é o 0,19 vezes 0,29. Você vai obter o resultado 0,0551. Neste caso, para a gente saber para 1 metro quadrado, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 e dividir por 0,0551. Nós teremos 18,14 tijolos aí por metro quadrado. Então, no tijolinho menor, você vai ter 24,63 blocos, ou seja, quase 25 blocos por metro quadrado. Nesse daqui você vai ter 18, ou seja, aumentou o tamanho do bloco, você vai ter uma quantidade menor de blocos. Para aquela parede do nosso exemplo de 7,5 metros, você vai pegar então 7,5 metros quadrados, multiplicar por 18,14, teremos 136,05 blocos. E agora o bloco 14 por 19 por 39. Mesma ideia, 0,19 vezes 0,39, nós teremos 0,0741. Para 1 metro quadrado, nós vamos pegar 1 e dividir por 0,0741. Teremos 13,49 blocos por metro quadrado. Na nossa parede de exemplo de 7,5 metros quadrados, nós vamos multiplicar 7,5 vezes 13,49, que deu 101,175 blocos, ou seja, 102 blocos para esses 7,5 metros quadrados de parede. Então nós temos 3 tamanhos de blocos. No primeiro menorzinho nós vamos usar 185 blocos para esses 7,5 metros de parede. No segundo, que é o bloco médio, nós teremos 136 blocos para os 7,5 metros quadrados de parede, e no bloco maior nós teremos 102 blocos para os mesmos 7,5 metros quadrados de parede. Gostou do vídeo de hoje? Um vídeo mais técnico, mas eu espero ter falado aí de forma bem simples para você compreender. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários, porque é assim que o Ed Vieira funciona. Deixou nos comentários, eu respondo. Até hoje eu tenho conseguido responder todos os comentários. Caso você não tenha resposta, questione de novo, pergunte de novo, porque você vai ser respondido. Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.